depois de muitos pedidos desde os meus vídeos de Equestria Girl, e também depois do meu HD explodir 2 vezes e eu perder esse roteiro no processo, e também depois de eu ficar preso em outra ratoeira porque alguém achou de bom tom deixar ela na gaveta de queijo de novo, hoje vem os meus 5 fãs com um videozão de Ever After High que eu tô prometendo há um bom tempo. E o melhor, dessa vez sem parte 1 e parte 2, vai ser tudo numa coisa só. Mas por favor, vejam o vídeo até o final, senão a minha retenção vai pro espaço e meu canal vai embora. Mas a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente aqui. Como diferente das séries anteriores que eu cobri, os curtas de Ever After High são realmente canônicos e muitos fazem diferença pra história, eu vou cobrir eles e aproveitar pra eles serem meio que as minhas primeiras impressões, o que não significa que eu vou falar de todos eles. Eu vou me focar somente em falar alguns pontos interessantes, porque tem muitos deles e eu ia perder muito tempo. De tudo isso, hora de Ever Afterizar vocês. Ever After High é a escola dos contos de fadas, onde os filhos de personagens famosos desses contos, que são divididos entre os Royals, aqueles filhos dos bonzinhos, e os Rebels, filhos dos vilões, que estão lá para aprender a seguir os passos dos seus pais, algo que é selado quando elas declaram seus destinos ao livro das lendas. Mas o equilíbrio é perturbado quando Raven Queen, filha da Rainha Má, decide que não quer seguir os mesmos passos da sua mãe, o que deixa todos extremamente surpresos e alguns revoltados, já que se ela não assinar o livro, o destino dos outros pode ser afetado e condenado para sempre. Eu já queria começar falando sobre o visual, que é um ponto muito chamativo. Embora Ever After High seja semelhante a Monster High na animação de Flash, sinceramente não é grande coisa, a série se vende muito pelo seu visual. Ele é muito atraente, os cenários são vibrantes, os vestidos são bonitos, os cabelos, a aparência dos personagens, os efeitos, tem tudo uma estética tão deliciosa de ver. O maior problema que me incomoda um tanto é que a série sofre de semi-face, sabe? Todos os garotos têm a mesma cara e todas as garotas têm a mesma cara. Não só isso, como também o mesmo tipo de corpo. Nenhuma delas é mais cheinha, mais robustas, todas elas têm esse corpo fino, claramente pra ficar mais fácil de fazer várias bonecas com o mesmo molde. E tipo, não é que todo mundo tem a mesma cara e o mesmo rosto. De vez em quando a gente tem alguns personagens, tipo adultos, que saem um pouco disso, mas é porque eles não vão ter bonecos. É triste, mas infelizmente é o tipo de coisa que você tem que lidar com séries feitas com o objetivo de farmar dinheiro. Mas o visual da série é tão bonito que por vezes você até esquece disso. Agora em execução, a gente tem alguns pontos que eu simplesmente adoro. Em especial, a ironia da filha da Rainha Má e da Branca de Neve serem amigonas. Essa dinâmica dela gera alguns momentos muito bons, principalmente porque a Apple tá obcecada em fazer a Raven ser malvada, mesmo que ela não queira. Então, quando ela acidentalmente faz algo malvado, a Apple fica feliz, e quando ela faz algo bom, a Apple fica muito frustrada. Dá pra acreditar? A Raven não vai tentar me envenenar. A ideia da série começar com essa proposta da Raven não querer seguir seu destino, porque obviamente sabe a forma trágica que tudo termina, é muito interessante. Eu gosto muito também de boa parte dos personagens e das sacadas delas. A filha da Bela Adormecida ser alguém que sai tirando sonecas por aí é, em especial, uma ideia que eu acho muito intancável. Além disso, eu não vou ficar falando muito de dublagem nesse vídeo, mas eu quero dizer que eu acho a dublagem de Ever After High muito confortável. Ela não é perfeita, nem nada parecido, tem muitas trocas ocorrendo durante os especiais e curtas, mas no geral, eu acho ela muito legal. E comparando algumas cenas da Raven, por exemplo, você vê que a dublagem brasileira dela é bem melhor. A principal ideia desses curtas é dar mais foco nos personagens e desenvolver eles. Por exemplo, a Cupido e seu desejo de fazer todos se amarem, mas a falta de sucesso em fazer quem ela realmente gosta amar ela de volta, tendo que lutar contra o lado egoísta dela de deixar ir e não prendê-lo a mesma. A insegurança da Cerise, com medo de que descubram que ela é filha do Chapeuzinho e o Lobo Mau, escondendo sua verdadeira natureza das pessoas, a Seda Rude e a sua incapacidade de mentir, o que pode ser muito complicado em casos onde ela precisa fazer isso para ajudar os seus amigos. Um que especial eu não esperava receber mais foco para dar uma humanizada é o Darren, que era só até esse momento um príncipe bonito e meio babaca, mas que se revela um cara legal em O Primeiro Encontro de Lizzie Hurt. Ele é desafiado pelos garotos a dar ideia na primeira garota que entrar na cafeteria e ter um encontro com ela. Nesse caso, quem entra é a Lizzie, e caso ele perdesse, ele ia ter que lavar a roupa de todos os outros garotos. Ele tenta isso, e no fim ele consegue, descobrindo que ela era uma garota legal, que mantinha a face de estressada e doida pra ser mais como a sua mãe, e assim manter a sua reputação. E por isso, ela pede pra que o Darren não conte nada pra ninguém, embora tenha gostado do encontro. E sem nem relutar, ele aceita, porque gostou dela e do dia que passou com ela, e ele prefere perder a aposta a deixá-la desconfortável. É bem bonitinho. Eu só acho meio curioso
como no início davam a entender que ele e a Apple eram um casal, mas nesses curtas tem um momento que ele vive dando ideia em outras garotas. A treta com esses curtas é só que eles são engraçadinhos, muitos são divertidos, e é legal a ideia de usar os mesmos pra explorar esses personagens além dos estereótipos, já nos afastando muito do que Monster High fazia. Mas além de ter aqueles que só te fazem virar os olhos, é tão chato tanta coisa legal aqui ficar focada nesses curtas de 3 minutos, porque muitas ideias de coisas que eu comentei aqui podiam ser melhor apresentadas. Poxa, ter um explorando mais a Raven decidindo de vez não assinar o livro é muito legal. O explorador dela e da Apple de forma meio por cima, e dava pra ser um baita de um episódio bom, mas ele tá em um curtinha de 6 minutos. Ou o drama da Ginger, a filha da bruxa de João e Maria. Ela adora cozinhar, mas por ser filha de quem é, as pessoas não confiam em comer o que ela faz, achando que ela quer usar isso pra enganá-los e afins. Ela obviamente não quer seguir o seu destino, então a Raven ajuda ela a lidar com isso. É um tema tão legal que explora mais os personagens que não querem seguir o seu caminho, mas a resolução tem que ser ele simplesmente chamando um cara renomado que faz doces, que eu não faço ideia de como elas conseguiram contato. Ele vai lá, diz que tá bom, e todo mundo corre pra comer também. Cara, isso também renderia um baita do episódio. Isso além da edição aqui, porque eu acabei de me dar conta de que eu simplesmente esqueci de falar sobre um dos meus curtas favoritos. O nome dele é As Pontas Duplas da O'Hare. Basicamente, ele conta como as irmãs Pop e Holly, ambas filhas da Rapunzel, descobrem que na verdade o destino delas estava trocado. A Holly, que supostamente nasceu antes, era quem devia herdar o destino, e ela se preparou por muito tempo para que isso acontecesse. Entretanto, a avó delas descobre que a Pop nasceu antes, então ela seria a próxima Rapunzel. Ambas acabam ficando tristes com isso, porque a Holly sempre sonhou em ter o destino da mãe, enquanto a Pop gostava de não ter um destino fixo. Então, ao invés de seguir com isso, elas resolvem uma coisa: ninguém mais precisa saber. E é muito legal porque essa é uma das primeiras vezes que a gente vê outras pessoas querendo ir contra o seu destino, assim como a Raven. E também é um dos curtas que devia ser uma história maior. Tipo, olha que ideia legal! E por isso eu não consigo não ser contra essa ideia de curta sendo canônico, porque acabam limitando ideias que podiam vir a ser desenvolvidas de uma forma realmente boa. Tanto que antes dos especiais ou filmes, eles costumam dar um aconteceu no episódio anterior, rushando tudo que teve de importante pra você poder vê-los de uma vez. Não é? Nem falando nos filmes. Após a Raven receber uma visão falsa proporcionada por Milton Green de como o mundo seria se ela não seguisse seu destino, ela resolve assinar o livro das lendas e assim seguir seu destino, o que não alegra nada a Briar, que agora também quer construir o seu próprio destino. Entretanto, ela acaba por descobrir que o livro era na verdade falso, e agora Raven e suas amigas têm que ir atrás do verdadeiro livro das lendas, para que possam impedir que algo de ruim aconteça com o mundo. Esse que é o primeiro de muitos filmes, é bem maneirinho. Ele tem muitos elementos legais, e o meu favorito é a Briar. Desde a primeira aparição dela, que ela disse que era filha da Bela Adormecida e ia dormir por 100 anos, a única coisa que eu pensava era, cara, como que ela tá ok com isso? Digo, eu pensava como isso podia gerar um drama e tanto. E aparentemente os escritores concordavam comigo. Pois aqui, logo no início, elas estão fazendo os preparativos da festa, algo que a Briar adora. Porém, acidentalmente, ela espeta a agulha no dedo, fazendo o feitiço dela ativar e a mesma dormir. Nisso, o dia passa. E mais tarde, quando a Ashley volta ao quarto dela, ela acorda a Briar, que eu descobri que perdeu toda a decoração dos carros alegóricos, entre surta e começa a cair na real. Caramba, é isso que vai acontecer quando eu dormir. Eu vou perder tudo. Não vai restar mais ninguém que eu amo. Então ela e a Ashley conversam sobre ela não assinar o livro das lendas, pois a Ashley diz que, ainda que ela tenha assinado, às vezes ela se arrepende de tê-lo feito, e que independente de tudo, a Briar tinha uma escolha que ela não tinha mais. E cara, que diálogo bom! É exatamente esse tipo de drama que eu queria. Esse pensamento mais crítico dos personagens. E simultaneamente com isso, nós temos a Raven, que não quer seguir o caminho da sua mãe, mas agora teme que, ao não assinar o livro, suas amigas e todo mundo que ela gosta vai sofrer. Então, ela aceita o seu destino trágico, ainda que sabendo como ele vai acabar, porque simplesmente ela quer salvar a todos. É bonito a atitude dela, por mais que seja ao mesmo tempo triste. E sim, eu sei que dá vontade de apontar o meme 4 na Apple e descarregar, principalmente no momento que ela
ela ousa chamar a Raven de egoísta. Mas, por mais que a Apple seja insuportável e o cuspa no chão toda vez que ela passa, genuinamente existe uma motivação nobre de querer o mesmo que a Raven. Não é uma personagem superficial, entende? E cara, eu gosto tanto da cena final, o tom meio agridoce em que enquanto a festa está rolando, a Briar engenhosamente pensa fora da caixa e consegue achar o livro, mas ao invés de devolver, ela em um ato egoísta resolve se precaver jogando ele no Poço das Maravilhas pra fazê-lo ficar perdido pra sempre. É uma ideia tão interessante, principalmente porque ela não sabia da visão falsa da Raven, ou seja, pra ela ainda tinha a possibilidade de que tudo acabasse por conta desse ato. Não é difícil dizer que ela é tipo a melhor coisa desse especial, mas embora eu goste dele, isso vale pra tudo que eu vou falar nesse vídeo. Ever After High é muito gostosinho de ver. Dá pra sentir uma falta de preparação enorme nesse especial que faz ele nunca chegar onde ele deveria. Todo o tom inicial é excelente e impactante, criando essa sensação de que o mundo está evoluindo. Agora, não só a Raven repensa sobre o livro, outros personagens resolvem de certa forma quebrar esse tabu e insinuar que talvez ele não seja tão perfeito assim. Só que depois, principalmente quando o plot vira a ir atrás do verdadeiro livro das lendas, ele fica muito desfocado e corrido. Veja bem, a gente vai pra essa mega ideia super legal de que as garotas têm que conseguir páginas que formariam supostamente o livro das lendas. E pra isso, elas entram nas histórias dos pais umas das outras. Por exemplo, a Apple cai na história da Bela Adormecida e a Raven na da Branca de Neve. E por assim vai. E, embora isso seja uma ideia muito legal que podia render uma construção muito interessante, como por exemplo, a Apple indo pra história da Raven sentindo na pele o destino dela, o que a faria refletir mais sobre o desejo da Raven de não querer seguir seu destino, mas no final, acaba que esse plot é resumido a superficialmente uma parte dessas histórias. Tipo a Cedar, que tá na história da Caixinhos Dourados, mas você vê ela em umas 2 cenas correndo de ursos, com uma resolução muito simples. O mesmo pras outras. Essas idas a outras dimensões não são pra formar alguma consequência real. É só pra fingir que tem alguma dificuldade na hora que elas forem pegar as páginas. E o filme não parecer que tá parado demais. Não tem muita ameaça. E ainda tem um fator super engraçado que durante todo o tempo inicial, a gente tem foco na Apple, Raven, Ashley, Briar e forçando um pouco a Cedar. Mas como o filme precisava de mais gente no fim, um monte de personagens como a Cupida e a Blonde tem que aparecer do nada. E aí fica um monte de personagem que não tem nenhuma motivação real na trama. Só que o pior ponto do fim nem é isso. É que por alguma razão, eles resolvem que o Milton devia ter uma redenção. E eles fazem isso em, não tô brincando, uns 30 segundos. Olha... Vamos lá. Os curtas sempre deixaram claro que o Milton estava longe de ser boa pessoa. Ele constantemente manipulava os alunos, principalmente a Raven, muitas vezes tentando dar um senhor gaslighting nela, forçando situações para parecer que ela estava fazendo coisas ruins. E diferente de outras pessoas que tentam impulsionar a mesma a ser má, ele tinha plena noção que não assinar o livro verdadeiro não mudaria nada significativo no mundo. Afinal, o mesmo forjou quando a Rainha Má roubou o livro das lendas verdadeiro, para fazer com que todos assinassem essa versão falsa e achassem que estavam presos a um único final. Não só isso, quando seu próprio irmão tentou debater com ele que as pessoas deviam poder escolher seus destinos, o Milton simplesmente o amaldiçoou para que ele não conseguisse se comunicar sem serem enigmas e de brinde prendeu ele em um porão, separou o feitiço de forma estratégica garantindo que ninguém fosse o achar e deixou ele lá mofando. E eu nem sei exatamente a função do flashback aqui, porque pra humanizar o Milton que não é, porque nós temos ele criança praticamente forçando o Giles a entrar em uma caverna que o pai dos dois advertiu que era muito perigosa, e que todo mundo que entra nunca sai, pra quando a situação apertar, ele ir correndo até o pai, falar que o irmão ficou lá preso, mas nem dá pra dizer que ele se arrepende aqui, porque ele só começou a se preocupar quando a situação podia respingar em uma punição pra ele. O coitado do Giles só não tava completamente isolado porque a nossa rainha Madeline ia lá visitar ele. E se isso já não fosse suficientemente ruim, quando a Raven nesse filme vai ao poço e ele forja aquela visão, ele chegou no seu auge de manipulação, porque dessa vez não foi só forjar ações, ele literalmente plantou uma completa mentira que fez a garota ficar completamente perturbada, achando que a única forma de salvar o mundo era se render à maldade e consequentemente ser presa por toda a eternidade. Olha o peso que ele colocou nas costas de uma adolescente inocente, e o fim deixar claro que ele não ia falar que a culpa foi dele. A Raven só descobre porque ela acaba pegando ele no pulo mentindo. Esse cara é completamente bizarro. Tudo isso pra no final, quando as garotas libertam o Giles e o livram da maldição, ele falar que deviam deixar tudo isso de lado, deviam voltar a ser amigos, porque ele tinha saudade do irmão. Claro,
Tanta saudade que ele nunca se arrependeu e foi até lá ao menos visitar o coitado. Esse cara ficar bonzinho é a coisa mais bizarra dessa franquia, ainda mais sem sofrer nenhuma consequência. É um filme que ganharia mais sem essa redenção forçada, e principalmente se ele corresse menos no final. Ainda mais considerando que além da trama principal, ele tem mais 2 segmentos que são completamente inúteis. O jogo, que realmente muda nada na narrativa e nem nos personagens, já que ele não mostra nada que já não sabíamos da series, e os próprios flashbacks dos Greens, que também, como eu comentei, não parece ter algum propósito óbvio. Não só atrapalham, como atrasam a trama, cortando ela toda vez, pra mostrar absolutamente nada. Ainda assim, é um filme ruim? Não necessariamente. Acho que o início dele me ganha muito, mas o fim tem tantas escolhas ruins que demonstra como ele podia ser bem melhor. Mas tudo bem, é o início, ainda estavam aprendendo, e dá pra gente ver sinais disso quando nós chegamos a... Há muito tempo atrás, o País das Maravilhas teve uma maldição sendo jogada contra ele pela Rainha Má, que queria dominar todos os mundos. Mas antes que tivesse sucesso, os irmãos Green junto da Baba Yaga se juntaram para que pudessem impedir, conseguindo prender a mesma para sempre em um espelho. Mas na tentativa de impedir que a maldição fosse para Ever After, eles acabam com a conexão dos 2 mundos, deixando apenas um poço para que a magia de lá pudesse correr pelo mundo dele, mantendo o Ever After High viva. Nos tempos atuais, Bunny Blanc, filha do Coelho Branco, e Alistair Wonderland, filho da Alice, acaba encontrando o Livro das Lendas, anteriormente descartado por Briar, e tentando ajudar e principalmente querendo rever seus amigos, eles vão para Ever After devolvê-lo, usando o poço como um portal. Mas no caminho, acabam se encontrando com a gata Risonha, que de forma discreta troca o Livro das Lendas por um de maldição, que ao ser lido pelos alunos, os transforma em antíteses deles mesmos, causando um enorme caos em Ever After que as garotas vão ter que impedir antes que seja tarde demais. Esse aqui já ganha do outro em alguns pontos. Embora ele não tenha uma grande história ou grande desenvolvimento como o primeiro, esse filme demonstra um amadurecimento na equipe de roteiristas, principalmente no que diz respeito a tempo. O especial é relaxado do início ao fim. Nunca senti que o filme estava lento demais ou rápido demais, e era muito fácil ele cair nisso, principalmente por ter várias tramas ocorrendo ao mesmo tempo, como a da Ginger, em que ela vai parar no País das Maravilhas e por lá ela descobre o que aconteceu com a ajuda do Cavaleiro Branco, e aí então ambos exploram a maluquice super legal do lugar, procurando forma de avisar as amigas. É uma trama que entra e sai durante a principal, mas eu gosto muito como ela nunca toma mais tempo do que ela precisa, sempre vindo só pra mostrar a evolução dela e depois saindo. Além disso, esse filme já começa a explorar o que pra mim é uma das melhores coisas dessa franquia, os narradores. Eu não sei quem foi a alma bela e bondosa que deu a ideia de pegar um elemento tão comum em Contos de Fadas e reinventar isso de uma forma tão criativa, porque eu não lembro de mais nenhuma animação que brinca tanto com o narrador observador virando narrador personagem. É muito interessante como eles têm regras de não interferir, mas a filha dos narradores, assim como o tema do desenho sugere, vai contra as regras do que se diz respeito a destino. Então você tem, quando a torta da Ginger não vai para a mão das meninas, ela chegando e dizendo diretamente para Madeline, você tem que ler a mensagem da torta. E nisso os narradores se tornam mais do que só ferramentas do roteiro. Não só isso, como eles não ficam narrando o óbvio, eles realmente adicionam sempre. Também acho legal o filme já passar aos poucos o foco pra galera do País das Maravilhas, o que vai diretamente ligar com o filme seguinte. A Raven e as amigas ainda tem bastante foco, com uma trama que, embora simples, eu gosto, principalmente porque, embora boba, eu acho a maioria das antíteses dos personagens engraçadas. Uma Apple do mal que literalmente tá pronta pra acabar com o mundo, mesmo que isso leve ela junto por pura sacanagem, é realmente engraçado. Mas no fim não são elas quem resolvem a trama final. Tem até mesmo um certo protagonismo pra Kitty aqui, explorando de leve o seu desejo de ser como a sua mãe e ter a aprovação dela, com novamente uma brincadeira de destino legal aqui da Raven falando que ela não precisa propagar o caos como a mãe dela faz. E eu também gosto tanto do final. A solução pro problema ser a Kitty vencer a mãe e pegar o livro de maldição de volta, literalmente desistindo de jogar honestamente, trapaceando usando de uma brecha, é bem criativa e faz sentido com a personalidade dela. E embora eles sejam muito covardes fazendo a gata Risonha ser só uma humana como todas as outras, eu gosto da ideia dela não ser necessariamente boa ou ruim. Ela é quase uma força da natureza que quer propagar o caos, independente de como ele vai acabar se manifestando, sabe? É um especial com uma certa tensão pelo perigo que tem, mas no fim, ele é bem simples, quase que como um teste da galera pra saber o que eles podiam e não podiam fazer, tanto pro bem quanto pro mal. Porque
esse especial é meio filler. No final das contas, ele tem esse sentimento de que, ok, foi da hora, mas amanhã eu vou esquecer. O maior feito dele é trazer uma galera nova dos Países Maravilhas, porque o livro ainda tá perdido em algum lugar, não tem muita evolução de personagem, parece realmente só um teste ou algo feito pra cumprir grade, o que novamente não torna ele ruim, mas também não tem muito pra falar tanto positivamente quanto negativamente por isso. Então, se essa sessão soar meio incompleta, essa é a razão. Principalmente, embora eu goste um tanto da gata risonha, de novo caímos no problema de encerrar o filme com alguma redenção, porque ele tem que fechar com mãe e filha se reconciliando. É bem menos paia do que o caso do Milton, mas ainda é paia. Ainda mais que esse especial meio que leva junto a personalidade toda da Kitty depois. Tipo, não é que ela devesse fazer coisas com a mãe dela, mas eu acho chato você basicamente remover todo o lado de pegadinhas dela e condenar. Um personagem do núcleo dos bonzinhos pode ser meio maldoso, e acho que deixa a personagem mais legal. Ela ainda pode ser meio ácida, o que meio que vai se perder daqui pra frente. E aí ela ficou só normalzinha demais. Mas sei lá, eu ainda gosto muito da Kitty de todo modo. E sobre o plano da Apple em fechar o poço, eu gosto de como ele é feito, mas parece uma baita ideia legal pra uma coisa maior e melhor. No geral, o maior problema desse especial, mesmo, que nem sei se dá pra chamar assim, é que ele não tem tanta pretensão. O que não é exatamente ruim, ele meio que adiciona pro world building de Ever After High, que é bem rico, mas sabe, ele só é legal. Inicialmente, quando eu comecei vendo esses curtas, eu pensei, bom, acho que tudo que eu vou falar vai ser resumido em uma só sessão do vídeo, porque eu achei que teríamos tudo do início ao fim só com essas histórias bobas que ocasionalmente mudam um pouco os personagens. Mas surpreendentemente, o capítulo 3 me fez calar a boca. Não só ele começa a entender o problema anterior de histórias mais genéricas e sem graças do início e tenta corrigir com variações mais divertidas, como compreende melhor o seu tempo e não tenta contar super histórias de superação em só 3 minutinhos. A gente tem basicamente 2 arcos rolando, um da Floresta da Floresta e outro do Anuário. O primeiro sendo realmente uma história totalmente sequencial, e o seguinte sendo serializada, mas não necessariamente sendo tipo parte 1, parte 2, etc. O arco da floresta é sobre a Hope sendo convidada para uma festa super exclusiva que pouca gente tem oportunidade de ir, então ela convida alguma de suas amigas para ir com ela, mas a Fable Thorn, filha da Fada Má, as conduz para a floresta errada, fazendo com que elas fiquem perdidas. É uma história bem simples que vai se desenrolando, elas indo pra lá e pra cá, ainda achando que estão indo pro lugar certo, mas é bem divertida, e tem um destaque de humor até que bem engraçadinho. Tem essa cena que a Blonde leva eles pra casa do urso da história da Caixinhos Dourados, e eles assim que ouvem ela ficam transtornados que é inconveniente ver roubar mais comida dele de novo, com o filho surtando e expulsando ela. E embora eu ache a resolução final meio xoxa, foi uma ideia interessante pra desenvolver as relações dessas personagens, mas é o do Anuário que eu mais gostei, porque é bem mais versátil. Basicamente, a Apple e a Rave ficam responsáveis por fazer um anuário que será lido pelas futuras gerações de Ever After High. Porém, ambas têm visões diferentes de como ele devia ser. A Apple quer o belo, pensado, a melhor demonstração de perfeição. Já a Raven quer o imprevisível, o real, algo que mostre como as pessoas realmente são. E esse tema não só é legal para demonstrar como, embora a Raven seja boa, isso não significa que ela é igual a Apple em ideias e conceitos, dando mais personalidade para as duas, como também abriu margem para várias histórias ocorrendo durante isso, que são simples, mas são muito divertidas. E eu também gosto da resolução dela, com ambas competindo para saber qual visão seria primordial pro anuário, o que inclusive deixa geral de saco cheio, isso é muito bom. E no fim, ambas resolvem como amigas juntar ambas as visões, com algo que no fim fique mais natural. Nem tudo precisa ser fabricado ou espontâneo. É meio bobo, e de novo, é simples, mas é legal. E até as histórias fora de uma cronologia são muito da hora. Tem essa que eu amo, que é da filha dos narradores narrando o encontro em que ela queria que fosse o primeiro beijo da Bunny e do Alistar, mas eles têm tanta vergonha que mesmo que ela repita e tente mudar a história, ela nunca consegue fazer a declaração acontecer, principalmente o beijo. Com a Kitty achei as interferências hilárias, comentando o quanto ela sabia que a narradora não ia conseguir. E aliás, oi Kitty meio ácida, você vai sumir logo logo. Antes da gente ir pro próximo, eu só queria dizer que, embora eu seja um canal pequeno, vocês fizeram com que o meu segundo vídeo de Monster High fosse pro 37 dos mais hypados. E coincidentemente, pouco tempo depois disso, a Amazon Prime colocou quase todos os filmes de Monster High no catálogo. Eu não vou dizer que isso é culpa minha, até porque eu acho que seria um pouco de soberba da minha parte, mas
Se eu tive nem que seja 1% de culpa nisso, tem uma chance de que se esse vídeo pegar bastante view e for bastante hypado, a Netflix volte atrás na decisão de tirar Ever After High do seu catálogo, já que, mesmo que a série tenha sido cancelada, ainda assim eu queria que ela ficasse de fácil acesso para todo mundo. Então, mais do que sempre, eu preciso muito que vocês deem like no vídeo, se inscrevam e deem hype, não só para que isso aconteça, mas para também ajudar o canal. As garotas descobrem que alguém está planejando um golpe contra a Rainha de Copas, mãe de Lizzie Hearts. Então, com a ajuda de um livro que a própria Rainha Má leva até elas, Raven consegue fazer elas irem até o País das Maravilhas, para que elas possam tentar impedir que algo de ruim aconteça à Rainha. Entretanto, enquanto tentavam chegar a tempo, todas entram de forma acidental no campo escolar, as fazendo ficarem presas na escola até que elas se formem. Agora, para conseguir salvar a mãe de Lizzie, elas terão que correr contra o tempo para se formarem e impedir que Courtney Jester as prenda lá pra sempre. Eu adoro esse filme. Digo, teoricamente é uma minissérie, meio que temporada à parte, mas se juntar tudo dá 1h30 quase certinho, então eu vou chamar de filme. Acho que a principal coisa que eu amo nele é o seu visual. As roupas das garotas ao entrarem no País das Maravilhas tem uma sequência super da hora, com um acompanhamento musical bom, que é quase uma transformação de garota mágica. E são designs tão bonitos e únicos pra cada. Em especial, eu adoro da Kitty, porque ela segura um relógio na cauda igual eu seguro o óculos na minha. Bom saber que ratos estão lançando tendência até nos gatos. Mas esse não é o melhor, porque fica ainda mais quando mostram o próprio País das Maravilhas. Ele é tão vivo, não só em cores que vão mudando dependendo do ambiente, mas em vida mesmo. Ele tem as suas próprias criaturas, suas próprias regras, de forma que o filme vai te mostrando, para não só te situarem como o País das Maravilhas é incomum, como para mostrar o tanto de criatividade que eles colocaram aqui. Eles podiam só ter entregado o básico, mas alguém lá tava cozinhando forte nesses designs. Nesse lugar o diferente é normal, o que não devia ter vida pode ter, o pensamento pode se tornar realidade, o rio flui ao contrário, portas podem ser simplesmente desenhadas e dar onde você espera, e as aulas demonstram muito bem essa loucura, porque elas brincam com quão comum esse mundo é pra sair do que você esperaria. Tipo, você sai de uma aula de peixologia pra uma de xadrez em que elas são as peças, e mesmo quando é uma aula que parece normal com matemática, é uma baita conta gigante que parece impossível de decifrar. Parece o tipo de filme que ficaria sem conteúdo rápido e colocaria um monte de coisa pra te prender. Mas não, mesmo quando em dado momento, elas ficam de castigo pra serem impedidas de ir ao castelo, e quando finalmente saem, o filme ainda fica fazendo elas irem pro lugar errado de várias formas, eles usam a loucura do País das Maravilhas pra poder fazer sentido e não parecer só algo que tá lá pra atrasar você. Ou quando, por exemplo, a Kitty descobre onde o livro está, mas se vê perdida ao perceber que não acharia ele sozinha por estar no meio de um monte de presentes, então tem que esperar pelas amigas. Não só utilizam do mundo a seu favor, como são momentos que criam a tensão de você ter medo delas não chegarem a tempo. E mesmo a subtrama daqueles que ficaram em Ever After High, assim como no especial anterior, nunca ficam tempo demais em tela. Eles surgem também para contextualizar ou ajudar de fato no enredo principal, tanto que tem alguns momentos que ficamos muito tempo sem ver essa trama em ação, porque não tem o que mostrar naquela hora. Até dão um porquê da Kitty não simplesmente se teletransportar pra fora. Em questão de construção de mundo, esse filme é ótimo. Do que não tinha de dinheiro pra animação, eles mandaram muito no visual. Eu principalmente sempre gostei de como a franquia de Ever After High, depois que começou a tentar ser mais após os curtas, tem um tom bem maduro, não no sentido de animação adulta mesmo, ou algo mega dark, sério, mas que respeita a inteligência das crianças, principalmente por aqui. É muito raro sentir que Ever After tá confuso no que ele quer passar em uma cena. Ele não fica te explicando tudo de forma constante, te impedindo de pensar sozinho. Ele não corta cenas mais sérias com piadas de forma repentina, porque acha que crianças não podem lidar com isso. E depois de falar de tanta coisa com esse tipo de problema aqui no canal, é tão bom ver algo que não me trata como se eu fosse um macaco. Dá pra sentir que isso é um filme infanto-juvenil mesmo que ainda seja uma propaganda pra vender brinquedo no final. Como os narradores de sempre acabam infectados pelo País das Maravilhas, quem assume a maior parte do tempo é a filha deles, que eu já falei que eu gosto bastante. Acho muito interessante ela realmente interferindo de forma ainda mais direta, conseguindo até tocar e mexer no cenário, o que é ainda mais além do que só falar com os habitantes desse mundo.
mundo. E ainda tem aquele plot final dela ser a garota do título, que, nossa, explodiu muito a minha cabeça. Também acho que a maioria do elenco desse filme tá bem encaixado. Eles têm funções importantes e estão tão legais como sempre foram. Até a Apple tem pelo filme toda uma atitude bem diferente do comum. Ela não tá mais cobrando a maldade da Raven, e é bem mais útil durante toda a trama. A Lizzie também tá muito boa aqui, sendo a mais preocupada por toda a situação da mãe, mas principalmente porque usam ela para aquilo que eu queria que rolasse no especial anterior, com a Raven afirmando que, às vezes, o nosso coração tá na mesma direção do nosso destino, que ela queria ser como a sua mãe. E até a Rainha de Copas é muito legal. Eu achei que ela só ia ser uma louca genérica, mas na real ela é bem divertida. Eu gosto bastante da cena de apresentação dela, dos funcionários tentando acompanhar o quão sem atenção e distraída ela é. Tem um humor visual muito bom. E acho que eu não expressei bastante o quanto eu adoro a Madeline. Não só porque esse já é um mundo que ela tá habituada, então funciona muito bem, mas eu sempre me divirto muito com as cenas dela. É uma Pinkie Pie que funciona pra mim. Quanto a vilã, a Courtly Jester, filha da Carta Coringa, eu acho ela muito interessante, porque sabendo que as meninas estão ali pra impedi-la de tomar o trono, ela usa não força pra tentar impedi-las, já que ela sabe que estaria em desvantagem, mas sim o controle que ela tem sobre a escola. E isso é bem escrito. Mesmo que elas consigam se virar e sair das aulas, a mesa tá sempre um passo à frente, e tem esse tom de que, independente do que elas façam, não dá pra elas fugirem dela, seja por falta de magia, pelos seguranças, ou pela falta de autorização da diretora, que é a própria Courtly. E eles mantêm tão bem isso que as garotas só conseguem fugir justamente quando a Courtly não tá sob o controle da escola. E eu também acho ela bem carismática. E na moral, é muito genial o fato de que ela tem literalmente sempre uma carta na manga, já que ela é realmente baseada em uma carta. Seja em tom figurativo, pelo controle que ela tem, ou literal, quando uma carta é utilizada para que ela use magia. O que inclusive é algo que eu também gosto bastante. Eu acho que esse foi o material de Ever After High até agora que mais teve magia. O que fazia falta pra mim, já que sempre achei que a Raven usava pouco seus poderes. E nossa, é tão fluido os efeitos dos poderes, é lindo demais. E eu acho que o melhor de tudo, ela não tem uma redenção, só tem fogos, amigos, finalmente eles aprenderam. Isso até rolar uma votação mais tarde em que todo mundo votou nela ter uma redenção. Mas isso é depois dos filmes, aqui ela não tem redenção e a gente vai fingir que nada aconteceu. Mas eu realmente gosto muito do final. Ao descobrir que o livro das lendas estava no País das Maravilhas, Courtney percebe que ao assinar o destino da Lizzie, ela ganharia o destino dela de forma bem mais fácil do que simplesmente tentar um golpe. Então ela vai pegá-lo. As garotas então tentam a impedir, porém, agora com magia e com o livro de feitiços da Rainha Má, a Jester tem vantagem sobre a Raven, que mal sabe usar seus poderes. E então, com o livro das lendas em mãos, a Apple diz que se assinar, a Raven ganharia os poderes completos da sua mãe. E o que inicialmente só parece a Apple mais uma vez sendo egoísta, se revela como ela não vendo outra solução para o seu problema, mas ainda assim apoiando a Raven, dizendo que a conhece e que independente do que ela quis ou queria, ela sabe que a amiga nunca seria do mal, mesmo que ela assinasse. Ela sentia que a Raven podia ir contra o seu destino, e por isso ela assina. E agora, mais poderosa, ela consegue vencer. E antes que os poderes dominassem ela, a Apple se põe na frente e lembra de quem ela é, o que é muito bonito. Mas o ponto alto mesmo é o pós. Mais uma vez temos uma festa com um tom agridoce, pois enquanto todos se divertem, Apple, Raven e Briar discutem sobre o livro. A Briar por fim confessando que foi ela que jogou o livro no poço por medo de que selassem o seu destino. E quebrando qualquer expectativa, a Apple não fica brava. Na verdade, ela mesma admite, se o livro pode até mesmo ser assinado por outras pessoas que nem sequer são donas do destino, ele era perigoso demais para existir, pois mesmo que ela queira o seu final feliz para sempre, ela também entende que todos devem poder escolher como seguir as suas próprias vidas. Então a Raven acaba com a maldição e desfaz o livro, com as páginas dele indo diretamente para seus donos, em uma mensagem de que, por fim, eles são donos do que acontece com a vida deles. É uma desconstrução muito legal da Apple que esse filme faz, mas assim como pontos positivos, tem que ter os negativos. Em primeiro lugar, o próprio final. Sim, eu gosto dele, eu não retiro isso, mas quando você para pra pensar, ele parece um tanto rápido. Não pelo ritmo, mas pela situação. A série começou justamente por causa dessa vontade da Raven, de não ser como a sua mãe. Isso era o maior ponto dela, e eu acredito que o maior ponto da série também. Então eu acho que o momento que ela finalmente assina,
tinha que ser algo mais grandioso, e talvez em outro momento. Acho que toda a situação é muito menos fantástica do que ela poderia ser, embora ela ainda seja boa. Você espera algo mais tenso, mas tipo, mesmo antes de assinar a situação não soava tão crítica, já que a Jester nem com o livro mais próximo dela tava. Não tem muito esse tom de o mundo depende de nós, entende? Principalmente, a luta depois é bem caidinha, o que nunca ajudou muito. Eu comentei que a maioria dos personagens tem propósito e tal, mas a parte que não tem é culpa da existência da Briar. Ela tá sempre lá com as garotas, mas eu nunca sei o que ela tá fazendo. Ela aparece e fala tão pouco que eu juro que eu simplesmente esqueci que ela existia. E a razão dela ficar o filme todo com o pessoal é porque no final ela tem que estar lá pra finalizar o arco do livro. E ok, ela foi peça fundamental pra que isso se tornasse algo interessante, mas dava pra ela aparecer depois junto com os outros alunos. Ela tá sobrando legal nesse filme todo. Não é uma ideia, e sim uma cena, mas eu acho que o momento de reencontro da mãe e da Lizzie muito estranho. Tipo, nesse ponto, a rainha achava que a Jester era sua filha, porque ela usa um feitiço pra poder se disfarçar. E pra conseguir a localização do livro, a mesma engana propondo que ela jogue em um jogo onde dizem só o contrário do que elas realmente queriam dizer. Quando a rainha vê a verdadeira Lizzie, tem toda essa cena onde ela diz que odeia a filha e afins, o que quer dizer que ela ama a filha. Mas aí, isso se desenrola com a Lizzie chorando desesperada e a rainha não entendendo nada, meio apática. É uma construção muito esquisita que torna a cena tão desconfortável. Eu acho que a cena era pra ser de humor, mas não é um choro caricato. Ele parece de dor mesmo, é estranho. O Cavaleiro Vermelho é chato. É só isso mesmo, eu não gosto muito dele. Ele parece inicialmente que vai ser super útil pras garotas, mas sinceramente, ele parece inútil pra ambos os lados. Eu não gosto dele não. E bom, o plot twist do Cavaleiro Branco será muito legal se eu não tivesse literalmente revelado ele em um curta qualquer. Mas meio que é só isso. Eu gosto, me divirto e acho lindíssimo esse filme. Ele é bem divertido. Tem tantas boas ideias e ele executa elas no geral muito bem. É o melhor até agora, com certeza. A Rainha Má manipula Apple para que ela possa destruir o espelho que aprendia e chantageia a mesma para ajudá-la a tornar Raven maligna como ela sempre quis. Mas quando suas tentativas não funcionam tão bem quanto ela queria, ela vê uma oportunidade de realizar o seu plano usando de base os Jogos dos Dragões. São trazidos de volta pela Branca de Neve para ter a oportunidade de vencer a Rainha Má e sair como heroína ao derrotá-la, prendendo a mesa no espelho mais uma vez. Agora junto de Apple e Fabel, ela monta um plano para que todos vejam Raven como uma pessoa maldosa que ela sempre quis que a filha fosse. Eu sou meio 880 com esse filme / especial / temporada, e por isso eu quero propor fazer o contrário. Eu vou falar primeiro os pontos negativos e depois os positivos. Não porque eu odeio ele, mas porque eu acho que vai ser mais interessante assim. Primeiramente, eu gostava bastante da Rainha Má, e achei que a forma que conduziram a mesma entre os curtas até o País das Maravilhas, bom, mantinha esse mistério e ameaça que é muito legal. Mas aqui ela tá muito nesse vai e vem. Às vezes, principalmente no final, ela é muito legal, tem um tom de ameaça e um perigo gigantesco. Ela é mais forte, ela tem controle, ela não vai ser convencida por palavras. E às vezes, ela é só patética. Parece que não tem cultura emocional, tá malhando no espelho de alguma forma, é brincalhona demais. Não passa tanto essa ideia de que é a vilã principal em diversos momentos. O que é uma pena, porque como falei, quando ela tá sendo escrita pra ser séria, consegue fazer esse tom de manipulação dela ser muito legal. Os jogos que dão o título não só parecem muitas vezes um elemento desfocado na trama, tipo, eu acho que no segundo episódio dos 4 já tá encerrando os jogos de vez, como eu também não sinto que ele era tão essencial pro plano da Rainha Má. Na verdade, muitas coisas nesse especial são meio desfocadas, porque a linha principal é: Rainha Má é libertada, ela tenta tornar a filha má, percebe que não pode, domina a escola, ao perceber que não pode vencer, Raven se entrega supostamente como vilã pra salvar Ever After, quando na verdade ela tinha um plano para as amigas vencerem a mãe dela. Mas nisso, você tem o primeiro episódio, que é quase toda a Rainha Má disfarçada de adolescente tentando convencer a filha de forma mais indireta, que no fim não leva a nada. Tem o plano para fazer a Raven sair com maldosa, que também não leva a nada. Tem os jogos por si só, que também não levam a nada. Não é que necessariamente são momentos e cenas ruins, parecem só que não precisavam estar lá. Os jogos felizmente não tem partidas longas, mas não posso deixar de falar que eles são muito sem graça. Não dá pra sentir nenhuma emoção, porque não tem uma direção interessante, e a animação de Ever After High nunca foi grandíssima coisa. Devia ser onde mais está concentrado o foco do filme, mas não é. A melhorzinha é a batalha final dos dragões, mas ela também não é grande coisa não. A ideia da Apple nesse filme é legal, inverter os papéis, onde ao tentar fazer tudo acontecer de acordo pro seu conto de fadas, ela acaba indiretamente se tornando a maldosa, enquanto a Raven
parece ficar mais justa. Só que, tirando momentos isolados, isso é subutilizado no filme, sem falar que vai diretamente contra o desenvolvimento do filme anterior. Aqui ela mostra mais de uma vez ser super egoísta, não gostando da atenção que a Raven tá tendo e de novo com a neura de querer que seu conto de fadas aconteça a qualquer custo, quando anteriormente ela já tinha dito que independente dela querer ou não, ela achava justo que as pessoas pudessem escolher. Literalmente foi ela quem fortaleceu a Raven e ajudou a mesma a não ceder aos seus poderes. Os designs dos dragões são bem bonitos, mas sofrem do mesmo problema das garotas da série, aquele semi-face. Agora pro lado positivo. Pra começar, eu adoro que mesmo com destinos opostos, April e Raven acabam tendo os mesmos problemas com as suas mães, por não serem exatamente o que elas esperam, fazendo esse paralelo muito interessante. A maior parte do problema no plot desse filme tá mais onde ele é colocado. Se ele se passasse antes do País das Maravilhas, com o filme anterior tendo um outro final, seria muito mais interessante, porque realmente, encerrar esse arco da Raven em um filme / temporada só desse tema é muito mais inteligente, por tudo que eu já falei de ser quase a cara da série, e o filme trabalha esse tema bem em algumas questões, embora em outros não seja tão bem executado assim. Gosto como ele nunca vai pro estereótipo da Raven de fato ceder ao mal, mesmo com a reprovação alheia. Sim, ela tem seus momentos de raiva, mas nunca ela é de fato malvada. Continua mantendo aquele lance que eu falei no filme anterior, de independente dela assinar ou não um livro, ela não seguir o seu destino. Já a Apple, com um pequeno empurrãozinho, parece bem mais suscetível pela própria arrogância e egoísmo. Ela derrubando e machucando a Darling por capricho é forte, e as duas cenas de discussão da Apple e Raven são absurdamente boas. Todo esse lance da Apple ainda fingir essa inocência, com ela realmente achando que a Rainha Má vai mudar, tentando colocar na sua cabeça de que ela não tá fazendo uma coisa ruim, porque no final das contas ela vai conseguir o seu conto de fadas. É tão bom! Finalmente tivemos a oportunidade de ver a Raven chamando a Apple de egoísta, e assim o mundo pode comemorar feliz. Mais uma vez, eu acho que a maioria dos personagens tem funções bem estabelecidas, até mais pro final e botar gente demais. Principalmente na questão da Fable, eu gosto muito dela. Tinha medo dela se tornar caricata demais, mas acho que ela tá no ponto de querer ser malvada, mas ainda não ser tanto quanto ela queria. Ela é facilmente manipulada pela Rainha Má, mas se mostra bem útil. Eu gosto bastante das cenas dela, principalmente, muito da hora a Raven manipulando toda a situação com ela pra poderem vencer a Rainha Má. A cena que a Apple come a maçã é muito boa. A ambientação, a composição, o choque, as cores, todo o foco é tão visualmente belo e ainda assim assustador. A Apple tendo de certa forma o que sempre quis, mas se desesperando, não conseguindo se mover direito, até finalmente cair, insanamente bom. É quase poético como a Rainha Má prometeu o destino dela e ela realmente deu. E a Apple sentiu na pele como não eram as flores que ela tanto esperou. Que direção absurda para um momento que tinha que ter uma direção absurda. E na real, a direção trabalha bem em outras cenas também, como quando a rainha se liberta. Parece que só ficaram com preguiça dos jogos mesmo. Ainda dentro disso, eu acho a ideia de que o Darren beija ela, mas o beijo não funciona, deixando ele paranoico sobre não ser o príncipe dela, é uma ideia e tanto. E deve ter sido um choque tanto ver esse especial na época sem spoilers e vendo que a Darling que acorda ela. Embora eu tenha ficado meio confuso, eu não entendi muito bem a ideia. De início pensei que ia ser algo tipo tirar da Apple a maçã e tal, mas não parece que foi isso. Oi, saindo da edição aqui. Então, pelo que eu pesquisei, aparentemente na novelização dos Jogos do Dragão, é confirmado que a Darling fez RCP na Apple. Porém, eu também vi gente falando que foi confirmado depois que elas iam ser um casal. Pra todos os efeitos, eu não vou confirmar nenhum dos dois, já que eu não li a novelização e eu também não achei print de ninguém da produção confirmando, mas fiquem com essa informação. Agora voltando pro vídeo, enfim, só fica salvando vidas, a cena é muito bonita. Ah, claro, e o final, eu adoro a atmosfera dele, tanto na batalha que tem um bom tom de perigo, quanto tem a Rainha Má sendo bastante imponente, além de todo o plano de manipulação da Raven. Inclusive, eu amo essa fala da Rainha Má, de que mesmo não sendo como ela, a Raven daria uma ótima vilã por ter armado toda aquela situação. E bom, acho interessante eles de certa forma se resolverem, mesmo que a Rainha Má ainda seja, bom, má, e siga com a sua punição pelo mal que ela fez. Quanto a relação da Apple e da mãe parece continuar na mesma, no geral, é um filme cheio de pontos ruins, mas também tem pontos bons fortes. É um filme que tá numa balança que tá sempre parecendo que tá próxima de se alinhar, mas nunca chega lá. Então não dá pra apontar que ele é totalmente ruim ou totalmente bom, mas ele é bom. E como sempre, é bem divertido. Princesas valentes vão brilhar.
Quando os pais de Crystal Winter são colocados sobre um feitiço que os faz só ver o lado mal do mundo, por conta de Jack Northwind, ela parte em uma jornada com suas amigas de Ever After High pelos reinos para encontrar uma cura para salvá-lo, enquanto os irmãos tentam a impedir para acabar de uma vez com Crystal, para que assim eles possam tomar o reino para si. Olha, eu não sei. Das poucas coisas que eu gosto dele, tem que... Eu adoro a seleção de personagens. No geral, pelo menos. Colocaram algumas personagens que não tiveram tanto foco antes, fugindo um pouco da Raven, Apple, Madeline, etc. E eu ainda gosto muito da Fable. Toda a trama da limpeza é um porre, mas ela por si só é uma dádiva. Eu gosto muito do tom ácido constante dela, principalmente por esse lance de que ela não quer mudar. Ela quer ser malvada como a sua mãe, então ela é meio pouca. Além de ser a personagem que mais usa a magia nessa franquia, toda a aparição dela com esse destaque, ela usa pelo menos algum feitiço. É interessante o clima pesado entre a Apple e o Darren, pelo choque do especial anterior. Abalou muito o relacionamento dele e descobrir que o Darren não era o príncipe dela. É interessante que não só esqueceram isso. O rei é, no geral, bem caricato, mas acho que tem vezes que a loucura dele é de fato meio assustadora. Principalmente tem algo que faz ele conversando com a esposa dele, que ele mesmo congelou, um tanto esquisita. E o choque da mudança repentina no primeiro episódio rebate bastante, porque depois ele é só bem qualquer coisa. É muito interessante a cena da Briar quase espetando o dedo na roca, brincando com o destino mais uma vez, com ela sendo chamada. É mais uma daquelas coisas por trás das cenas que mostram como o destino é uma coisa muito sinistra nessa franquia. E eu realmente me pergunto até onde eles iam levar essa questão. O visual do filme tem alguns pontos bonitos também, o que, pasmem, não choca ninguém. Mas principalmente, que roupas bonitas. O da Crystal é básico e sem graça, mas o da Briar, por exemplo, que cabelo lindo. Mas a maioria do que eu tenho pra dizer é mais sobre as ideias boas mal utilizadas do que coisas boas de fato. Por exemplo, a ideia de que a Crystal e o Darren evoluem durante os episódios é muito interessante. Mas você não sente que tá tendo alguma mudança verdadeira? A Crystal até tem umas cenas isoladas onde temos brincadeiras com coisas estabelecidas antes. Ah, ela depende das fadas e as perde. Ela era dependente da magia e a perde. E aí ela tem que aprender a se tornar uma líder agora, com algumas cenas curtinhas brincando com isso, enquanto Darren só faz nada demais o filme todo, mas todos os caminhos te levam pra Roma no fim, porque ambos de forma nada convincente terminam o filme com essa sensação de que dizem que mudaram, mas não tivemos provas o bastante de que isso aconteceu. Cara, o final do Darren, com ele se sacrificando pra ficar com o trabalho da Fable, não faz sentido nenhum com a caminhada dele até aquele momento. Ele não expressava nem levemente ter fugido de ser só um príncipe mimado. Sinceramente, virar um furry não muda muito no filme, além de tentar fazer mais crianças entrar pra fandom futuramente. Paralelo da filha da Bela e a Fera ficando com uma fera é muito mal feito. É um bagulho tão torto que no capítulo 4, que nem é o melhor deles, em 3 minutos eles fazem algo semelhante com Humphrey aprendendo a ser mais corajoso com a ajuda da Gillian, e provando que, quando alguém está em perigo, ele não deixa ela na mão mesmo que o amedronte. Não é o mesmo arco, mas tem uma ideia parecida e no final acaba sendo executado de forma bem melhor. Tem o fato também que Ever After High adotou aquele famoso girl power de empresa, sabe? Aquele que é feito por executivos e normalmente homens que não entendem como fazer funcionar, o que gera uns momentos muito vergonha alheia. Eles até mudaram a abertura para se adequar a isso, mas embora nesse caso eu acho que a abertura seja boa, é uma decisão muito estranha tentar tornar girl power o que já era. Ever After nunca fez as personagens serem só donzelas indefesas, ou deu foco demais pros homens. Tipo, até a Apple, que era uma personagem muito amaldiçoada, tinha todo um backstory por trás. É uma decisão tão estranha. Eu disse que diria mais da questão de personagens. Isso é por causa da Blonde e o Darren. O Darren eu já falei, mas além do arco dele ser falho, ele na maior parte do especial só fica choramingando inutilmente e sendo insuportável. E a Blonde, a maior parte do tempo, só existe pra ligar a câmera e começar a fazer uma reportagem absurdamente cringe, e nada com nada. Eu juro, toda vez que ela abria esse celular, eu queria socar a televisão. Ela e o Darren são aquele tipo de personagem que só funciona aparecendo por pouco tempo, seja em curtas ou sem nem aparições pontuais nos episódios. Tem essa cena muito bonita, quando as garotas são pegas no feitiço da Bela Adormecida, só que, infelizmente, eles tentaram botar uma música nela, tipo, música cantada e tal. E ela é tão sem graça. Não é nem que eu não gosto de musicais, mas se você não sabe fazer música, não tenta fazer. E os vilões são perfeitamente ok. Não são terríveis nem bom, só ok. Eles não têm uma motivação muito grande, além de querer poder. No final, eles até tentam emplacar na Jack que ela de alguma forma queria ser uma rainha melhor do que ela acharia que a tal princesa mimada seria. Mas é muito falso. Eles não têm nenhum grande momento, sempre estão ali no meh.
mas o Northwind vira um rato, logo, melhor vilão de todos os tempos. Eu também sinto que os diálogos desse filme são meio abobalhados. O drama não convence mais, tem umas decisões tão esquisitas, tipo a Krista falando mais de uma vez que o pai dela anda diferente, como se tivesse sido algo gradual, mas foi claramente repentino. Talvez uma pessoa que vai assistir só esse isolado, ela não perceba a decadência dos diálogos, mas é visível pra mim que viu tudo isso aqui ao mesmo tempo. Mas parece que aconteceu algo na produção que tentou apelar talvez para um público mais novo. E pela primeira vez, eu queria muito dormir no último episódio, porque tava chato. Conseguiram deixar Ever After chato. Os 2 primeiros episódios até são legais, embora tenham problemas. Mas os últimos 2 parece que só vai descendo e nunca mais sobe. Ah, e a Rosabella beija o atual namorado da Apple na frente dela, isso é hilário. Eu entendo muito bem porque tanta gente não gosta desse especial e acha um fim muito fraco pra franquia. Até porque, sim, esse é o fim. Digo, antes e depois tem o capítulo 4, mas ele volta pro padrão de histórias bem isoladas e não apresenta nada muito chocante. Serve bem mais pra introduzir personagens novos que foram ou iriam ser utilizados futuramente. Ever After High foi cancelado antes de ter de fato um fim planejado. Seja porque os brinquedos eram terrivelmente feios e não correspondiam ao visual da série. Foi mal, gente, não dá, elas são tão cabeçudas esquisitas. Além de uma falta de interesse da Mattel, que simplesmente começou a dar gelo no estúdio que produziu os curtas, sem nunca falar nada diretamente com ele. E também por uma certa pressão da Disney por causa de Descendentes, que tava indo bem melhor. Muita gente bota toda a culpa na Disney do cancelamento, mas a Mattel já tava se importando menos com a franquia antes. Tanto que muitos reclamaram que desde os Jogos do Dragão, a qualidade das bonecas só caíam. E só em 2018, em uma postagem totalmente random, eles soltaram a confirmação oficial do cancelamento. Foi nessa brincadeira que, inclusive, o tão sonhado crossover entre Monster High nunca chegou a acontecer. Embora sim, ele foi cogitado. O máximo que tivemos foi um livro contando sobre. Bom, agora que o caminho tá livre, dá pra falar dele algum dia. No fim, é até meio deprimente como nunca teremos resoluções de algumas histórias, como a da Cerise e todo o drama dela ser filha do Chapeuzinho do Lobo, ou o que aconteceria pelo fato do livro ser desfeito. Após isso, tudo que a série teve foi só especulações de se ela ia ou não voltar. Mas peraí, se eu falei de Ever After High, isso significa que eu vou ter que falar de... Ah, não, de novo não! No geral, acho que o que melhor define a franquia é divertido. Ever After High é como um todo muito divertido, mesmo em momentos que ele é só mediano. Eu realmente gostei do que eu tava vendo na maior parte do tempo. Eu me surpreendi, porque eu realmente achei muita coisa boa. Foi muito refrescante. Porque mesmo no pior caso, Ever After High nunca conseguia nem se esforçando ser tão podre quanto os filmes de Monster High. Então pro Igor de que um vídeo reforçou que eu devia parar e ver algumas coisas boas de vez em quando, bom, eu acho que eu finalmente fiz isso. Foi, apesar de tudo, divertido revisitar esse universo, que parecia ter realmente paixão envolvida. Obrigado por me ver até aqui, faz todo o processo de sempre, descrição, hype, like, e até o próximo vídeo.